E na segunda-feira ocorreu em Brasília o primeiro encontro de Lula no Planalto com os irmãos Joesley e Wesley Batista após a Operação Lava Jato. Os donos da JBS se afastaram da companhia em 2017, depois de admitirem à Justiça, em acordo de colaboração premiada, o envolvimento direto em casos de corrupção. Na reunião, que contou com a participação de outros representantes do agronegócio e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi discutida a doação de proteína animal para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Bom, Carlos Cauti, falamos na pauta anterior de volta ao passado, né? O Silvio até mencionou. Estamos aqui novamente acompanhando, então, a visita dos irmãos Batista a Lula. Lembrando que o presidente já se encontrou com os irmãos Batista nesse ano. A gente está aqui trazendo essa informação do primeiro encontro no Palácio do Planalto. Mas eles se encontraram em abril também, num evento, numa fábrica da JBS. E os irmãos Batista também integraram a comitiva do PT, que foi à China também no ano passado. Então, vale a pena a gente ressaltar aí esses dois encontros anteriores. Não, se esse fosse um país normal, a polícia ia chegar uma batida naquela sala e prender todo mundo, porque lá temos um corruptor e um corrupto no mesmo local, novamente. Eu só queria relembrar que no dia 19 de maio, ou seja, exatamente, de 2017, 19 de maio de 2017, ou seja, 7 anos atrás, Wesley Batista declarou para a Polícia Federal que ele deu 150 milhões de dólares para o Lula. O Edson Fachin, que era relator da Lava Jato na época, escreveu que o Lula teria recebido vantagens indevidas na ordem de 50 milhões de dólares. E Dilma teria recebido outros 30 milhões de dólares. Isso porque os dois governos do PT do passado mandaram o BNDES dar dinheiro de graça para o Wesley Batista, para a JBS, ou melhor, para a holding JF, e eles compraram tudo aquilo que eles podiam comprar. Até as Havaianas, a certo ponto, eles compraram, a empresa, quero dizer, né? Compraram empresas lá fora, ou seja, fizeram a farra, tiveram dinheiro a um custo, ou seja, um juro mais baixo do que o mercado, enquanto nós, como os mortais, tínhamos juros estrelares. É óbvio que crescer dessa forma, com o dinheiro público via BNDES, fica muito fácil. E o Wesley Batista deu uma recompensa bastante generosa para Lula, para Dilma, para o PT, corrompeu todo mundo, foi preso, tentou se salvar queimando o ex-presidente Michel Temer, não deu certo essa manobra, moral da história, agora está solto, está de volta no comando da JBS e está dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, é um tapa na cara dos brasileiros honestos que achavam que a Lava Jato ia dar uma limpada nessa sujeira, nessa imundice, nesse esgoto que virou Brasília, porque aquilo ali deve ter até um cheiro de esgoto, aquela sala, contando que a gente tem um corruptor, o cara corrompeu e o outro recebeu dinheiro de volta, como diz o vice-presidente Geraldo Alckmin, de volta para a cena do crime. Eles vão fazer o quê? Jogar banco imobiliário no Palácio do Planalto? Eles vão tomar chá, assim como senhoras britânicas de 1800, ou vão voltar a roubar? Porque é óbvio que aquilo que vai acontecer vai ser uma volta ao passado. Ou seja, aguardemos os próximos capítulos dessa saga, mas assim, boa coisa dessa reunião não vai sair. Bom, antes de a gente seguir com os comentários, vale a gente exibir aqui um trecho da declaração do próprio Joesley admitindo repasse aí de valores milionários para o Lula e também Dilma Rousseff. Duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duduas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Diga, Cauti, antes da gente seguir. Não, o Joesley fala 50 milhões, 80 milhões, é dinheiro de pinga para a JBS. Sabe quanto dinheiro seu, meu, nosso, a JBS recebeu do primeiro dia do mandato do Lula em 2003 até 2017, quando foi o Joesley Day? 31 bilhões de reais em valor de hoje. O que são 80 milhões? O
que é assim? É dinheiro, assim, é troco. 31 bi para mim, 80 milhões para o PT, para Dilma, para o partido, para o Lula. No final das contas, tem dinheiro para todo mundo. Quem paga são os brasileiros, né? É pouco para ele e para jornalista é bastante, né? Silvio, o que representa esse primeiro encontro dos irmãos Batista no Palácio do Planalto? Lembrando que eles integraram aí a comitiva do Lula para a China no ano passado, mas na segunda-feira foi o encontro aí oficial no Palácio do Planalto. Paula, eu tenho a sensação de ter ouvido nessa fala do Joesley, que é bem conhecida, a seguinte expressão: o dinheiro do Guido lá. Se a gente puder exibir novamente, vai ser até bom para quem estiver nos assistindo. O dinheiro do Guido. O Guido é o Guido Mantega, que era o pós-italiano, porque o italiano era o Palocci. O que a gente está assistindo, e eu vou voltar ao comentário anterior, é uma volta ao passado. O Brasil está voltando aos tempos da corrupção escancarada, da corrupção institucionalizada nas engrenagens da República. E nós nunca vivemos isso de forma tão clara e lúcida do que no governo Dilma Rousseff. O que faz com que este terceiro mandato do presidente Lula seja muito parecido com o governo Dilma Rousseff. Nós estamos voltando a um tempo onde a Lava Jato varreu a corrupção institucionalizada. Eu vou repisar e frisar este termo, institucionalizada. Eles estão de volta. Os campeões nacionais estão de volta a Brasília. Acontece que a gente talvez não tenha uma nova Operação Lava Jato, porque nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal que pensam como o ministro Gilmar Mendes e que pensam como o ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli acabou com a Lava Jato e Gilmar Mendes mudou de uma forma que nunca ninguém entendeu a sua concepção do que era uma cleptocracia para a tortura do Marcelo Odebrecht. Ô Silvio, você sugeriu, a gente vai exibir aí mais uma vez esse trecho da confissão de Joesley Batista. Vamos lá. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta. Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Tá aí, Silvio. O dinheiro do Guido estava lá. Sem dúvida. Augusto, a gente estava comentando aqui, Dias Toffoli foi em setembro do ano passado, anulou o acordo de leniência aí da JF. Claro. Quem confessou tudo é perdoado, recebe o dinheiro... Deixa eu só fazer uma correção. Suspendeu, por enquanto. Sim, com uma canetada. Mas vai receber de volta, como todos... Vai deixar de pagar. É uma maneira de você aumentar a tua conta, expandir a sua conta bancária. É o seguinte, nos países normais... Os bandidos, quadrilheiros, eles se reúnem em esconderijos, né? A gente vê no cinema ali, quando os chefões da máfia vão se encontrar, os chefes das famílias com GL, eles vão ali, ficam na moita. No Brasil, eles se reúnem na cena do crime. Eles se reúnem no palácio de trabalho, entre aspas, do presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República é ladrão. É ladrão. Comprovadamente. Então, qual é o problema? O Lula vai receber quem? Lá, alguém honesto? É impossível, eu afirmo isso aí, conviver com a cúpula do PT, e especificamente com o presidente Lula, mais de 2 meses, sem você se tornar testemunha ou participante de algum crime. Impossível, porque o projeto do PT era um projeto criminoso de poder e continua sendo. O que esperar do Lula? Essa turma aí, por acaso, tem algum remorso? Fica sem dormir pelo que fez? Nada, eles relembram os bons tempos.
né? E agora estão melhores. Né? Os tempos nunca foram tão favoráveis à ladroagem. Eles estão por toda parte, eles têm protetores em todos os poderes, cúmplices, então eles estão festejando. Ali, numa conversa dessas, você tem mais de 3, ou 3, que é o que exige o Código Penal, se reunindo para tratar de alguma maracutaia. Pronto, pode prender por formação de quadrilha ou bando. Agora, já está formado o bando há muito tempo, continua. Não custa nada lembrar que há muito pouco tempo o Lula fez o diabo para colocar na presidência da Vale, né? O Manteiga, que era o sujeito que nem precisava chegar à presidência do BNDES, ao Lula. O Manteiga resolvia esses pequenos problemas de bilhões de dólares. Ele era um dos campeões nacionais, né? Campeões nacionais de roubalheira. Ele corrompeu jornalistas, ele corrompeu juízes, ele corrompeu meio mundo, inclusive o presidente da República, o Joesley. Está gravado em fita, aliás, 2 presidentes da República. Então é a festa dos ladrões. Eles estão comemorando, né, o sucesso do projeto criminoso de poder. Pois é, né? Só lembrando então que Dias Toffoli foi no final do ano passado suspender uma multa aí bilionária, 10 bilhões e 300 milhões de reais, que a JIF tinha aceitado pagar num acordo de leniência e por enquanto então está suspenso por ordem do ministro Dias Toffoli. Pois é, e aí o Dias Toffoli vai fazer o que com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com a declaração de culpa assinada pela JIF com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos? Porque não adianta o Toffoli viver nessa realidade paralela e ativista, tentando livrar a cara dos seus corruptos de estimação, enquanto o mundo aqui fora sabe muito bem o que eles fizeram nos verões passados, né? Paula, vou ler rapidamente. Olha, eu já li aqui o acordo da Odebrecht com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esse trechinho que eu vou ler agora, eu nunca tinha lido aqui. É um trechinho do acordo da JIF com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e diz o seguinte: a JIF Investimentos, uma empresa sediada no Brasil, que possui e controla empresas envolvidas em vários setores, incluindo o setor de carnes e agricultura, concordou em pagar uma multa criminal de 256 milhões 497 mil dólares para resolver a investigação do Departamento sobre violações do direito estrangeiro, que é aquela FCPA que eu comentei aqui no caso dos arquivos do Twitter, a Lei de Práticas de Corrupção. A resolução surge do esquema da JIF de pagar milhões de dólares em subornos a funcionários do governo no Brasil em troca da obtenção de financiamento e outros benefícios para a JIF e entidades de propriedade da JIF. A JIF se declara culpada e celebra um acordo de cooperação com a seção de fraude da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Aí diz o Attorney General, né, o procurador lá do Departamento de Justiça, aspas para ele. Com a confissão de culpa de hoje, a JIF admitiu ter se envolvido em um esquema de longa data para subornar funcionários corruptos no Brasil para obter financiamento e outros benefícios para a empresa. Esse documento é de 14 de outubro de 2020. Então, Paula, por mais que o Dias Toffoli, né, ele tente ludibriar, né? Colocar aí, né, aquela canetinha do Homens de Preto que acende a canetinha e todo mundo esquece tudo, não vai acontecer, porque a realidade do Brasil é essa aqui.
A realidade da Lava Jato que está morta no Brasil, aqui a Lava Jato não está morta. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos continua celebrando todos esses acordos. Esse pedaço que eu li para vocês é do próprio site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então aí fica o questionamento: onde estão os conservadores e liberais, os signatários da Carta pela Democracia, né, dizendo que a manutenção do presidente Bolsonaro como presidente da República seria, né, uma ameaça à nossa democracia? E logo depois da eleição, os mesmos falaram: agora, democracia voltou, o Brasil voltou. Só se for a democracia relativa do Brasil do PT.